Nós queremos dar início agora à nossa segunda aula dessa disciplina chamada Protagonismo Cristão, uma disciplina que fala de vida, de fé e de evangelização. E eu quero dar início a essa aula mostrando alguns exemplos marcantes de protagonismo cristão, de cristãos que foram protagonistas, que protagonizaram ações aonde estavam inseridos, no contexto onde estavam inseridos. Nós temos ali no slide em cima à esquerda o general William Booth, que é o fundador do Exército de Salvação. Ele começou com um trabalho social na Inglaterra e foi uma pessoa assim que impactou a sua geração, que fez a diferença, e a instituição por ele criada existe até os nossos dias e continua investindo e fazendo a diferença, promovendo a transformação social e também, logicamente, espiritual. À direita nós temos o reverendo Martin Luther King, pastor e ativista dos direitos humanos nos Estados Unidos, o grande ícone, o grande herói norte-americano dos direitos humanos, principalmente lutando contra a questão do racismo. Ao centro nós temos William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, mas ele não apenas fez missões, ele foi um protagonista. Quando ele chega à Índia, existe um costume chamado sati, que as viúvas eram queimadas vivas, juntamente com o cadáver do seu falecido marido. E graças à luta de William Carey, graças aos seus esforços junto aos órgãos governamentais e à opinião pública, esse costume terrível e cruel, ele foi abolido e hoje é expressamente proibido pela Constituição e pelas leis indianas. Embaixo à esquerda nós temos David Wilkerson, um homem que foi impactado pela situação de miséria das gangues em Nova York, e ele trabalhou muito para o resgate de jovens, de adolescentes, dessa situação de drogadição e criminalidade, e é o fundador do Centro Desafio Jovem, que são centros que se espalharam pelo mundo e promovem a recuperação de alcoólatras e toxicômanos. E nós temos à direita, embaixo, Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que dedicou a sua vida aos pobres, mais miseráveis, mais desprezados na Índia, aqueles que não tinham uma casta, aqueles que eram considerados párias da sociedade. Ela criou várias instituições de socorro a essas pessoas e as atendeu durante toda a sua vida. Esses são alguns exemplos do protagonismo cristão, de como nós podemos agir, de como nós devemos agir e trabalhar para que o evangelho alcance o ser humano na sua totalidade. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre a realidade brasileira no contexto latino-americano. Eu já disse no final da aula passada, e quero repetir agora, que essa realidade ela não é apenas brasileira, não é apenas o contexto latino-americano. Essa realidade ela se encontra nos países pobres do Caribe, ela se encontra nos países africanos, na sua grande maioria, ela se encontra no contexto asiático, entre os países pobres também. Então, nós podemos entender que não é apenas algo nosso brasileiro. Estamos falando do Brasil, estamos aqui no Brasil, vivemos neste país, mas a nossa intenção é mostrar uma realidade que existe num contexto mundial. Vou aplicar muitas coisas ao Brasil, mas tenho certeza que esta é a realidade, como eu falei, do Caribe, da África, da Ásia, em determinados países, e a aplicabilidade dos princípios e das realidades aqui apresentadas também se dá nesses outros contextos. Nós somos uma igreja do mundo e para o mundo.
Nós somos uma igreja no mundo e para o mundo. Pelo mandato do Senhor Jesus Cristo, Mateus 28, aquilo que conhecemos como a grande comissão, Jesus disse que nós deveríamos fazer discípulos seus, discípulos de Jesus, não são meus discípulos, não são discípulos deste ou daquele líder, desse ou daquele pastor, desse ou daquele líder de célula, não, são discípulos de Jesus. E nós deveríamos estar conscientes que esses discípulos vivenciariam alegrias e esperanças, tristezas e angústias, que todo homem e mulher sente e vive nos dias atuais, principalmente aqueles pobres, aqueles que sofrem, aqueles que estão dentro do contexto da pobreza e da miséria mundial, e especialmente na nossa realidade brasileira. As alegrias e esperanças, as tristezas e angústia também são as mesmas dos discípulos de Cristo. Eles permanecem no mundo, eles são discípulos de Cristo, eles não são do mundo, mas estão no mundo e sofrem as consequências desse sistema cruel, desumano, decaído, demoníaco no qual nós estamos inseridos. E nossa realidade trata-se de seguir a Jesus num continente marcado pelo contraste entre muitos valores que caracterizam o nosso povo. A religiosidade, a capacidade de partilha, a alegria, a resistência, a esperança, a solidariedade se fazem presentes? Sim, com toda certeza, mas infelizmente a extrema pobreza, a miséria, a marginalidade e a criminalidade também estão presentes, também se manifestam, também são visíveis, também nos agridem como cristãos que somos, como igreja, nos desafiam. Uma realidade que nós vivemos, que é uma realidade de contradições e disparidades. E nós vamos ver aqui o campo social, o campo econômico, os interesses socioeconômicos, as injustiças sociais, a questão da economia, o campo político, distorções e sofrimentos, religiosidade, tudo isso nós vamos falar na aula de hoje. Começamos no campo social. Verifica-se o crescimento da desigualdade social, o crescimento do número de favelados, do número de marginalizados. A gente percebe o fechamento das pessoas, a introspecção, o isolamento no seu eu, no seu ego, em si mesma, e o esquecimento daquela natureza relacional do ser humano, um individualismo muito grande, um individualismo que gera pessoas esquecidas pela sociedade, deixadas de lado pela sociedade, estigmatizada pela sociedade, e as pessoas estão preocupadas consigo e com os seus, e não com o seu próximo como um todo. E aí nós vemos pessoas drogadas, menores de rua, moradores de rua, nós vemos doentes mentais, nós vemos mendigos, nós vemos famílias desorientadas e desestruturadas, mas poucas pessoas se importam com isso, e o que é preocupante, a igreja também não está preocupada com isso. A igreja, ela parece que ela está cuidando apenas e tão somente das almas daqueles que se encontram dentro dos seus muros, dentro dos seus arraiais. Brasil e América Latina foram impactadas há anos atrás por uma teologia chamada teologia da libertação, uma teologia de cunho marxista, de viés esquerdista, e houve, então, com esta ideologia e teologia da libertação, uma polarização em dois extremos. Nós tínhamos uma igreja, principalmente católica, com seus grupos defensores da teologia da libertação de Gustavo Gutierrez e de Leonardo Boff, este brasileiro, aqui no Brasil, pelo menos,
e que se preocupava apenas com o cadáver, apenas com o corpo. E nós tínhamos, num outro extremo, a igreja evangélica como um todo, principalmente os grupos pentecostais, se preocupando apenas com a alma, apenas com o fantasma. Um cuida do corpo, um cuida da alma. Um cuida do cadáver, um cuida do fantasma. Mas não havia uma conexão, uma interação, não havia um olhar para o homem como um todo, como ser humano completo, com corpo, alma e espírito. E não estamos entrando aqui na doutrina da dicotomia ou tricotomia, nós estamos falando de cuidado com o homem, de preocupação da igreja com o ser humano. Então, nós temos uma igreja que se preocupa apenas com a alma, que diz salva a sua alma, e nós temos uma igreja que perdeu a essência do evangelho, com a teologia da libertação, e cuida do aspecto corporal do ser humano, e esquece-se completamente, ignora completamente a questão da salvação da alma, da parte espiritual do ser humano. E o protagonismo cristão, ele visa trabalhar com equilíbrio entre um extremo e outro. O protagonismo cristão se propõe a ser esse ponto de equilíbrio que une a alma e o corpo, que une, como eu disse, o cadáver e o fantasma, e trata do homem como um ser integral que precisa de cuidados integrais. A igreja não pode esquecer que aquele ser que precisa salvar a sua alma, ele passa fome, ele passa frio, ele vive uma subvida, muitas vezes, e ele precisa ser socorrido também como pessoa, como ser humano, como ser vivente. E isso é o campo social. No plano econômico, supervaloriza-se o crescimento da produção em detrimento do crescimento humano. A tecnologia, os avanços tecnológicos, a máquina tem substituído o ser humano. A máquina tem deixado o ser humano desempregado. Uma empresa que precisava de 300, 400 funcionários, hoje ela trabalha com máquinas e 8, 10, 20 funcionários, talvez no máximo, coordenam, controlam essas máquinas e gerou um grupo de desempregados muito grande. E em nome da produção econômica, existem condições subhumanas de emprego, existem subempregos, existe uma desvalorização do ser humano, existe um cuidado muito grande com a produção, com a produtividade, e os aspectos humanos são completamente desprezados. A busca crescente pela eficiência e pelo lucro fere a dignidade humana e deixa o homem em segundo plano, e isso causa problemas seríssimos no plano econômico. Os interesses socioeconômicos levam à concentração do poder e da riqueza na mão de um pequeno grupo que tem o controle tecnológico, que tem, em termos de nações, de países, o arsenal bélico, e provoca uma desigualdade, um desequilíbrio estrutural muito grande, uma pobreza crescente, assombrosa, assustadora. Economicamente, não existem mais a soberania absoluta do Estado sobre o dinheiro. O capital especulativo invade a economia dos países mais frágeis, o giro de capital estrangeiro torna os países mais pobres dependentes, subservientes e endividados com os países mais ricos. Isso gera um desequilíbrio, o país não desfruta mais da autonomia econômica, mas torna-se dependente das economias, das grandes economias mundiais, e isso aprofunda o abismo entre o rico e o pobre, e entre os países ricos e os países pobres. Uma causa da injustiça social é a má distribuição da renda.
O capitalismo especulativo, ele tem sido cruel, desumano com aqueles menos favorecidos, com aqueles que não têm recursos, com aqueles que não têm condições de empreender. Então, eles tornam-se empregados, muitas vezes subempregados, com péssimos salários, com péssimas condições de trabalho, nas grandes cidades do mundo, levantando madrugada, 4, 5 horas da manhã, para chegar às 8 no trabalho, saindo do trabalho às 6 da tarde para chegar às 9, 10 horas da noite em casa, não desfruta da família, não descansa, o estresse gerado, produzido por essa situação é muito grande, é avassalador. Então, nós temos pessoas vivendo condições subhumanas por causa dessa injustiça, desse capitalismo selvagem, acertadamente chamado de capitalismo selvagem. As maiores distorções e sofrimentos no nosso país ou nos nossos países, elas se manifestam na ignorância política do nosso povo, na falta de opções frente às eleições. Infelizmente, as eleições no Brasil, não vou falar de outros países, mas no Brasil você tem que escolher entre o menos pior. Você tem candidato ruim, muito ruim e pior ainda. Então você tem que fazer uma escolha entre o menos pior. Não existe uma escolha de alguém realmente bom, porque não existe um candidato verdadeiramente bom. Sem levar em conta a paixão ideológica partidária, há muito tempo, principalmente nas eleições majoritárias, que o Brasil só conta com políticos profissionais e com gente de péssimo caráter, de péssima reputação e que depois de eleito não faz nada a não ser massacrar ainda mais o povo brasileiro. E eu sei que em outros países essa realidade também se manifesta. Nós temos, então, esse problema, a ignorância política, a ignorância do povo que troca o voto pela cesta básica, pelo pagamento da conta de luz, por um botijão de gás, e aí nós vamos continuar indefinidamente se perseverarmos nessa questão. Nós temos a humilhação daqueles que dependem da Previdência Social. O nosso sistema de saúde é falido. Os nossos hospitais estão superlotados, estão defasados, estão com falta de medicamentos. As pessoas morrem na fila de espera de uma cirurgia ou de um transplante de órgão. Então, nós estamos vivendo esse caos. A falta de segurança pública. Nas grandes cidades, quem impera é o crime. Nas favelas, a polícia não entra, quem manda é o crime. E quando a polícia entra, corre risco, e sério risco. Então, nós vamos olhando para esse panorama, e isso nos assusta. O baixo investimento na educação. Olhando para o Brasil, tá? Esses últimos anos, esses últimos governos desaparelharam a educação brasileira. Universidades fecharam, escolas estão se tornando inviáveis, o crescimento da criminalidade, professores agredidos em sala de aula, professores que vão para a sala de aula, ao invés de ministrar uma disciplina, estão falando de política. E principalmente defensores da ala esquerda da política brasileira. A sexualidade, a imoralidade sexual é incentivada em sala de aula por professores, por aqueles que deveriam ser baluartes da moral. O aluno termina o ciclo fundamental, ele não sabe quase nada, ele está despreparado para a faculdade. Para sorte dele e azar nosso, as faculdades estão no mesmo nível. A drogadição, a promiscuidade graça de uma forma assustadora nas faculdades. Então, isso tudo nos causa um desalento, um desânimo, e é esta a realidade de contradições e de disparidades. Quando você olha para o campo político,
para o campo religioso, nós temos o quê? O fundamentalismo de um lado, o exagero, o extremismo, a ignorância. Do outro lado, nós temos um cristianismo, uma religião mais light, que permite tudo, e não é mais graça que o evangelho prega, não é a graça que Jesus veio trazer e manifestar, mas é a libertinagem, o liberalismo, e em nome de um cristianismo mais light é permitido quase tudo. Nós temos o apego a fórmulas e ritos, e nós temos também o sincretismo, a mistura, principalmente nos meios neopentecostais, o sincretismo, ele impera, o sincretismo, ele se manifesta em quase todos os cultos, em quase todas as celebrações. Há uma mistura do sagrado e do profano, do oculto e daquilo que é bíblico, e as pessoas não sabem mais o que estão fazendo em termos de religião. Diante disso, nós não podemos perder de vista o valor e a proposta do Evangelho. Nós não podemos perder de vista aquilo que a palavra de Deus preconiza. Nós temos que colocar o Evangelho a serviço da vida. Nós temos que colocar o Evangelho à disposição e ao alcance daqueles que estão desprovidos do elementar para viver. No Evangelho, os pobres, os carentes, os sofridos, os desassistidos encontrarão uma resposta não enganadora, mas uma resposta eficaz que vai levá-los a um outro patamar de vida. E uma coisa interessante, queridos, eu entendo que não existe uma fórmula mágica, mas existe uma aplicação dos princípios bíblicos à vida. E normalmente, quando uma pessoa converte-se ao Evangelho, o seu nível social, o seu aspecto social melhora. Ele para de gastar o dinheiro na jogatina, na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, ele para de perder os seus recursos em coisas que não satisfazem, mas que degradam o ser humano cada vez mais. Ele passa a investir em si mesmo, investir na família, e há um progresso natural. Aquele desempregado ou aquele que não parava no emprego por causa do seu comportamento, uma vez encontrando com Cristo, tendo a transformação promovida pelo Evangelho, ele tem uma outra postura no seu emprego, ele tem uma outra postura no seu trabalho, e ele consegue não apenas permanecer empregado, mas ele consegue muitas vezes subir na hierarquia da empresa, na hierarquia da firma, e ele ganha mais, e isso melhora a sua condição de vida. O Evangelho não veio para enriquecer ninguém, não é essa a função do Evangelho. A teologia da prosperidade não funciona. A teologia da prosperidade funciona para quem prega a teologia, que explora os incautos, aqueles que não têm base bíblica, que acreditam nisso e fazem sacrifícios e fazem ofertas na esperança de enriquecer, e enriquece denominações e pregadores que pregam a teologia da prosperidade. Mas quem se converte ao Evangelho acaba, como consequência da conversão, da transformação, também melhorando a sua condição econômica e social. Isso é uma realidade inegável. E quando nós olhamos para isso, isso nos traz esperança, isso nos traz alegria. Lembrando a frase que eu já disse, eu quero repetir diante disso: não podemos perder de vista o valor e a proposta do Evangelho, colocando a serviço da vida. É nele, no Evangelho, que os desprovidos do elementar encontrarão, para viver, encontrarão uma resposta não enganadora e eficaz. Anunciemos o Evangelho, preguemos o Evangelho, vivamos o Evangelho. Vamos falar um pouquinho sobre a globalização. É algo muito importante, e tem o seu aspecto positivo e tem o aspecto negativo. A globalização, ela tem mudado a história da humanidade. Esse aspecto
globalizado tem trazido assim muita coisa. A comunicação, por exemplo, hoje em qualquer lugar do mundo você recebe notícias e você envia notícias. A boa nova do Evangelho pode, através do rádio, da televisão, da internet e de outros meios, chegar a qualquer lugar do mundo. Viabiliza a presença do reino de Deus num âmbito universal, num âmbito extremamente abrangente, eu diria que quase totalmente abrangente. Uma evangelização globalizada pode gerar o intercâmbio entre agências missionárias, entre denominações, entre organizações ou instituições paraeclesiásticas, entre ONGs, associações internacionais e outros órgãos que cooperam juntos para o crescimento e a difusão do Evangelho de Jesus Cristo. Uma agência não trabalha mais sozinha, ela se une, ela se alia a outras na propagação do Evangelho. Antigamente, uma denominação enviava os seus missionários apenas com recursos próprios, que às vezes eram poucos. Hoje existe uma aliança entre denominações diferentes, entre denominações e agências missionárias autônomas, entre denominações e outros órgãos paraeclesiásticos, e isso facilita o avanço missionário. A globalização acelera a integração entre povos e países do mundo, o acesso à informação, a interação de culturas, a interação entre grupos étnicos. Isso tudo tem sido facilitado por esse mundo globalizado. Raízes ou redes, melhor, extensas de defesas dos direitos humanos têm sido formadas em todo o mundo. O problema de um país perdido lá na Ásia, lá na África, não é mais só o problema dele, o mundo inteiro toma conhecimento e une-se para resolver os problemas, os impasses, para promover os direitos humanos. Mas a globalização tem o seu lado negativo. A cultura materialista, por ela veiculada, impele as pessoas a um consumismo exagerado, ao endividamento com coisas supérfluas, com coisas que não são necessárias, que são completamente inúteis. A globalização tem cooperado para o desmantelamento da família, desfazendo lares, gerando dependência de interesses alheios ao seu bem-estar. É o consumismo, é a sexualidade desenfreada, são as drogas, que também florescem no meio da globalização, o afã pelo lucro, a exploração da mão de obra, promove uma aceleração no fluxo dos bens e do capital de um modo desproporcional, como nós já falamos. A movimentação das forças de trabalho migrando para os grandes centros, migrando para outros países, que muitas vezes não traz a solução esperada, gera o problema da mobilidade humana, gera o problema da falta de habitação, gera o problema de pessoas que estão perdidas, desqualificadas para o trabalho e que não conseguem produzir e acabam muitas delas caindo na prostituição, na criminalidade, gerando um problema ainda maior. A ciência e a tecnologia passam por uma revolução jamais vista, mas mudam também as relações entre pessoas. A internet, que é tão benéfica, pode ser tão danosa, tão cruel. Você não tem mais privacidade. Tudo que é seu é exposto nas redes sociais. Tudo que é seu, começando pelo seu próprio endereço. E as pessoas, desde as crianças, estão expostas a todo tipo de mensagem, das mais diabólicas, das mais prejudiciais. Então, precisamos pensar, entre outros, a globalização altera a identidade cultural dos povos, vítimas do individualismo, do consumismo, do hedoísmo, perdem de vista os ideais sociais como família, solidariedade, denigre
a mulher, violenta a dignidade da mulher. A heterossexualidade é combatida como algo danoso, o casamento é visto como algo arcaico, ultrapassado, novas composições familiares são exaltadas como sendo o que há de melhor. Isso não é verdade, isso não é bíblico, isso não tem nada a ver com Deus, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não foi isso que Deus fez, não foi para isso que Deus nos criou. A sacralidade da vida. Hoje existe um culto ao corpo, uma egolatria, uma adoração de si mesmo. Esquece-se do Criador, esquece-se da adoração voltada e centrada em Deus. Essas coisas são muito perigosas. Falamos sobre isso. Vamos falar um pouquinho dos efeitos da globalização e das mazelas históricas no nosso país, nos países pobres, mas também se fazem presente nos grandes países, nos países mais desenvolvidos. Nós temos uma criminalidade que aumenta entre os jovens de todas as classes sociais, não é só o pobre. Os ricos também estão entrando na criminalidade. Não é só pobre. Nem todo criminoso é pobre. Nem todo preso é pobre. Nós temos pessoas bem nascidas, bem situadas na escala social, que frequentaram excelentes faculdades, com ótimas formações, que despencaram na criminalidade. O tráfico de drogas, nas favelas, reina o trabalho informal, a insegurança, o medo, faz parte desses efeitos da globalização. As autoridades parecem anestesiadas, impotentes, incapazes, não esboçam nenhuma reação substancial e não encontram solução para o problema. O problema do acesso à terra continua. Pessoas que querem trabalhar, não estou falando de bandos de agitadores políticos manipulados por partidos políticos, manipulados por personalidades políticas, promovendo invasões e badernas, não estou falando disso. Isso não é movimento social, isso é movimento de viés político, marxista, anarquista e tudo o que você imaginar. Mas eu estou falando de gente que quer trabalhar e não tem terra. E acaba indo para a cidade grande viver na miséria. As migrações, um fenômeno crescente, centenas de milhões de pessoas se movem dentro dos países e fora deles em busca de melhores condições de vida, quase nunca encontradas. Nos tempos atuais, a pobreza, ela estampa novos rostos. A segregação econômica, racial, religiosa, os refugiados que vivem, na maioria dos casos, na miséria, é um novo rosto, é a nova cara da pobreza. Pessoas que viviam em países, principalmente em países muçulmanos e alguns países onde o caos político é muito grande, estão indo para a Europa, estão vindo para a América, para as Américas, em busca de uma nova oportunidade, em busca de vida, porque correm risco de morrer onde estão, pela perseguição política, pela perseguição religiosa. Então, é o novo rosto da pobreza, coisa que não havia há 20 anos, há 30 anos não se via isso, hoje nós temos. Se você olhar a condição de vida dos presidiários, é degradante. Nem animais são tratados como são tratados os presidiários. São considerados pela maioria das pessoas a escória, o lixo da sociedade. Os presídios não educam, não reeducam, não recuperam ninguém. Os presídios funcionam como universidades do crime. A pessoa entra lá, sai pior do que entrou. A corrupção dos políticos, dos servidores públicos, a serviço do crime organizado, tem piorado essa situação. A discriminação das mulheres, a discriminação dos estrangeiros,
a discriminação dos pobres, a discriminação das minorias, causa um problema absurdo no nosso país. E eu termino falando que o trabalho, já citei rapidamente, o trabalho assalariado não tem muito valor, não é valorizado, e as pessoas estão ganhando cada vez menos, trabalhando cada vez mais e perdendo seu espaço, muitas vezes, para a máquina, principalmente nas grandes indústrias. E, diante disso, nós temos desafios, grandes desafios para a nossa realidade, dentro da nossa realidade. Primeiro desafio que eu e você, como protagonistas, e que nós, como igreja, temos que dar uma resposta, é a crescente pobreza e os grandes contrastes. Nós temos que nos levantar contra a exclusão social, pregar um evangelho que restaura o homem completamente, que sara todos os aspectos do ser humano, corpo, alma e espírito. Nós temos que agir com a verdadeira diaconia bíblica, que socorre os pobres, que compartilha os recursos e que dá dignidade ao ser humano. E muitas vezes nós não fazemos isso nem dentro da própria igreja, quanto mais com os de fora. Outro grande desafio é a violação dos direitos humanos. Nunca na história da humanidade se teve tanta consciência da dignidade da pessoa humana. Mas também nunca, como hoje, se violou sistemática, repetidamente os direitos humanos. Menores de idade, jovens, mulheres encarcerados, indígenas, negros, sem terra, sem teto, desempregados, refugiados, são as principais vítimas da violação dos direitos humanos. E a igreja assiste isso impassível. Não faz nada. Não se move. Não faz a diferença. Pluralismo religioso. Antes disso, ameaça de um desastre ecológico. Cada vez mais nós vamos tomando consciência de que o nosso futuro, especialmente o futuro das próximas gerações, depende do cuidado que dispensamos à natureza. Há uma conscientização. Existe uma estreita relação entre a nossa vida e a vida do planeta, entre a vida do planeta e a nossa vida. Atentar contra o planeta é atentar contra a vida humana. A ordem dada por Deus foi que dominássemos a terra e não que destruíssemos a terra. E nós não estamos dominando, nós estamos destruindo. Deus não nos autorizou a isso. É o lixo que você joga no córrego, que você joga no bueiro. É o desmatamento e por aí afora. Precisamos cuidar da natureza, que a natureza é um presente de Deus, como nosso habitat, como nossa casa. Não vamos mistificar, como faz a Nova Era e outros grupos, a Mãe Terra. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o cuidado do lugar onde moramos, onde habitamos. Se você cuida da sua casa, cuide da natureza. Ao pluralismo religioso. Sempre houve uma variedade de caminhos religiosos. Hoje, existem duas coisas que chamam muita atenção. É o sincretismo. Aqueles caminhos antes irreconciliáveis e antagônicos estão se misturando numa amálgama sincrética e se tornando normal, meio evangélico ou fora dele, práticas do baixo espiritismo, práticas do catolicismo, práticas do hinduísmo, práticas de outros grupos religiosos estão sendo incorporados à liturgia e ao culto cristão. O aumento das seitas, o aumento das religiões, isso exige um diálogo respeitoso. Exige um diálogo respeitoso, mas também exige uma evangelização bíblica e séria. Dialogar com outras religiões não é aceitar os seus costumes e trabalhar numa visão ecumênica. Dialogar com as outras religiões é conversar
e nessa conversa apresentar Cristo e a sua palavra como a solução para o mundo. É anunciar Cristo como o único caminho. O mundo está propondo muitos caminhos. A Bíblia propõe um único caminho. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Não sou um caminho, eu sou o caminho. O caminho é Jesus. No mundo urbano, nós temos um problema sério da massificação e do anonimato. Nós nunca tivemos tanta gente morando junta nas cidades, como em toda a história como nós temos hoje. Nós nunca estivemos tão próximos uns dos outros, empilhados verticalmente nos condomínios, nos edifícios, mas, ao mesmo tempo, nós nunca estivemos tão solitários e tão incomunicáveis. É a solidão no meio da multidão. É um grande desafio. E finalizo a aula de hoje falando sobre a família, a célula máter da comunidade, da sociedade. É fundamental propiciar à família condições de vida digna, que passa por moradia, por trabalho, por educação, por saúde, assim como respeito pela instituição do matrimônio, respeito à vida gerada no casamento, respeito aos princípios bíblicos. As novas composições familiares propostas e defendidas pela grande mídia são diabólicas, são antibíblicas, são degradantes e destruidoras da verdade. A família tem que ter os seus direitos, o seu status, a sua condição restaurada, para que nós possamos viver um mundo e uma sociedade melhor. É um quadro triste, trágico, mas é um quadro desafiador ao mesmo tempo. O que a igreja pode fazer? Como a igreja pode responder aos grandes desafios que nós apresentamos na aula de hoje? É isso que nós veremos na nossa próxima aula. Espero você.